Good morning, students from the 8th grade. Bom dia, alunos do oitavo ano. I'm Ed. I'll be your English teacher today. Serei o professor de inglês de hoje. With me, I have Antonia. Good morning, Antonia. Good morning, Ed. How are you? I'm fine, and you? I'm fine too. Are you hungry, Antonia? Very, very hungry. Okay, I'm hungry too. You'll be even hungry. Você vai ficar com mais fome ainda porque essa aula está deliciosa. Vocês já sabem o assunto. Até agradecer também, falar um pouquinho aí com vocês antes de a gente começar a aula, falar um pouquinho, dar um feedback para vocês. A gente andou stalkeando aí as redes sociais, o pessoal está postando várias receitas. Lembra de postar, tentar postar a receita em inglês aí. Eu vi uma lasanha, eu não lembro o nome do aluno agora, que a gente vai fazer um compilado na próxima aula. Nas próximas semanas eu vou fazer um compilado dessas receitas aí que vocês estão mandando. Tá muito legal aí. Vi uma lasanha vegetariana aí, ó, delicious. Muito bom, muito bom. Então, a gente ficou muito feliz com esse retorno aí, tem os professores entrando em contato também, mandando os vídeos dos alunos. Então, tá, o pessoal está fazendo concorrência para aquele canal de TV lá com as receitas, viu, Antônia? Tá muito legal. Vocês estão de parabéns, tá? Falar um pouquinho aí também do feedback também do questionário que vocês responderam. Agradecer o pessoal que respondeu o questionário, os alunos, pais, professores também. E também algumas evolutivas aí com algumas coisas que falaram. Ah, professor fala a aula inteira em inglês. Eu falei, oi? A gente está falando em português aqui, gente. Então a gente explica, a gente traduz, a gente faz a tradução, até porque para o intérprete de Libras também poder passar em Libras, né? Então, falar que a gente fala inglês o tempo todo, eu acho que vocês têm que fazer um questionamento aí do que vocês estão compreendendo. Às vezes falar, aula muito rápida. Tente assim, se você tiver os seus dados, tentar reassistir depois no YouTube, faz as pausas, tenta fazer os exercícios. Às vezes a gente tem que fazer uma dinâmica diferente aí do que a sala de aula, porque é o tempo, essas aulas vão para a TV também, então a gente não pode deixar de mais de 3 minutos. Imagina 3 minutos na TV com o texto na tela. Então a gente tem que fazer uma dinâmica diferente. E aí, se você tem dúvidas também, você pode perguntar nas redes. A gente dá uma olhada nos comentários aí depois, as perguntas, ou até pode marcar nas redes sociais também, que a gente, o que puder, a gente tira essa dúvida. Também parabenizar o pessoal que está postando as lições, assim, tem as meninas fazendo writing, eles escrevem. Letters chama, né? Letters, Né? eu esqueci o nome da aluna. Eu sei que é Study with Isa, estude com Isa. Study Visa. A gente vai passar na próxima aula algum pessoal que está falando, que está fazendo um trabalho muito legal, muito bonito aí. Tira foto, compartilha os prints também na tela, acho bem legal. Tá? Então a gente agradece muito aí o que vocês estão fazendo, certo? Então vamos falar um pouquinho agora das habilidades da aula. Antônia, pode ler, por favor, as habilidades? Claro. 05. Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto para a construção de sentidos. Construção de sentidos por meio de inferências e reconhecimento de implícitos. Habilidade 20. Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que falam a língua inglesa. Impacto de aspectos culturais na comunicação. Então a gente tem a pergunta aí da aula, né? What do you know about Brazilian cuisine? O que você sabe sobre a cozinha brasileira? Então vão pensando aí agora o que vocês sabem da brasileira cuisine. Tenta puxar na sua cabeça, lá, puxar da sua memória, algumas comidas que você sabe em português mesmo. E aí, como é que seria o nome dessas comidas em inglês? E aí os ingredientes também, vão pensando aí. Enquanto isso, a gente vai falar agora dos objetivos da aula e do bimestre, né? Aí tem essa pergunta aí para vocês, que a gente viu um pouquinho na aula passada também, que é Is food cultural? Vamos ver. Então a gente tem aí os objetivos do bimestre. Plan and write texts in order to make presentations about different types of cuisine. Planejar e redigir textos de forma a fazer apresentações sobre diferentes tipos de cozinha. A avaliação. Use structures to express your likes and dislikes about food. Use estratégias para expressar o que você gosta e não gosta sobre comida. Contrast different types of cuisine and cultures. Contrastar diferentes tipos de culinária e culturas. Recognize cuisine as a way of cultural and historical expression. Reconhecer a gastronomia como forma de expressão cultural e histórica. Então a gente já tem esse projetinho que eu falei para vocês, já estou falando desde o primeiro bimestre, do começo do bimestre, para que vocês tentem aí, peguem as receitas, façam um vídeo, compartilhem esses vídeos, façam uma pesquisa sobre essa comida que vocês estão criando aí, o que vocês estão criando mesmo, né? Que vocês estão cozinhando, né?
e vocês fazerem uma apresentação. Se nós estivéssemos na sala de aula, a gente podia fazer uma feira gastronômica, né? Feira cultural, feira das nações com culinária, né? O pessoal da escola que eu trabalhava ano retrasado, a gente fazia, né? Era muito bom, a gente saía rolando da aula. Mas, como a gente não pode fazer ainda presencial, a gente vai fazer essa de forma virtual, essa feira culinária, certo? Então, eu tenho a pergunta aqui para vocês na tela, que vai ser: What do you know about Brazilian cuisine? O que você sabe sobre a cozinha brasileira? Do you know the cuisine from where you live? Você que sabe da culinária, da cozinha de onde você mora, de onde você vive? Então vocês vão escrever aqui no chat, write in the chat, dishes that you can relate to the Brazilian native cuisine. Escreva no chat os pratos que você pode relacionar com as cozinhas nativas, típicas do Brasil. Isso. Então vocês têm um minuto aí para escrever no chat. Vocês vão escrever pratos da culinária brasileira. Vocês podem escrever em português e inglês. E tentem escrever em inglês os ingredientes desses pratos. E aí vocês podem coloquem em português ou coloquem em inglês entre parênteses em português. Então vocês têm aí um minuto para a gente fazer esse levantamento aí de vocabulário, certo? Então em um minuto a gente volta. Very nice, I'm hungry now. E aí, Antônia? Bom, ganhou de unanimidade feijoada. Feijoada, mas feijoada na quarta, gente, não é hoje. Tá? Mas tudo bem. Feijoada, galinhada, farofa, acarajé. A Pro Emanuela escreveu dark bean, a professora Carla rice and bean. Feijoada, bolo de chocolate, sarapatel. Eita, O que Leonardo delícia. escreveu it's rich in flavor, dishes, ingredients. Que legal, olha só. Então a gente teve um campeão aí, né, feijoada, né? Lembrando para tomar muito cuidado com o tradutor, tá? Porque não funciona quando a coisa é cultural, o tradutor ele não vai funcionar muito bem, tá? Eu lembro que eu tinha um trabalho, quando a gente trabalha esse conteúdo, eu pedi para que os alunos fizessem um cardápio em inglês. E aí o pessoal colocou o cardápio no Google Tradutor, não deu muito certo, tá? Então, fiquem espertos quanto a isso aí, cuidado aí. Outra coisa, olha só. Também teve um campeão, o pessoal falou baião de 2, né? Nossa, que saudade de comer baião de 2. Acho que é hoje no almoço, hein, Antônia? Eita, precisamos sair para almoçar, hein, gente? Vamos lá. Toma cuidado então, olha só, com a pronúncia aqui, tá? Rice and beans, certo? Beans. Cuidado para quando você falar beans, você não falar beans, tá? Beans aqui pode ser raio de sol, tem o Cyclops do X-Men, que ele faz o Opt Beams, né? Então, aqui pode ser um raio de sol, uma rajada, beams. Olha só, leitura labial, beams, faz um M com a boca, beams. Agora, beans, feijões, tá? Cuidado para não confundir os dois na pronúncia, mas é isso aí, vocês estão de parabéns. Vamos agora para um próximo exercício, rapidinho, que a gente vai ter aqui na tela. Você tem aí os ingredientes, tem os pratos, né? E aí tem o enunciado. What do you know about cuisine? O que você sabe sobre cozinha? Match the name of the dishes below. Ligue os nomes aos pratos abaixo. Which of them are Brazilian? Qual desses são brasileiros? Então você tem aí as ilustrações, certo? E aí você tem os números embaixo dos pratos e do lado você tem um quadro que tem alguns nomes aí. Percebam que alguns nomes estão
em português, tem um nome em russo, tem um nome em grego. Então, por quê? Porque os pratos eles não podem ser traduzidos. Toma cuidado ali que pão de queijo, né, é junto ali. Então, vocês vão colocar. Para responder no chat, primeiro vocês podem colocar Brazilian dishes, são os pratos brasileiros, aí coloca o número e coloca qual é. E aí depois vocês colocam dishes from other countries. E aí vocês escrevam quais são os pratos, certo? Se deixa ser bem simples, eu acho que 1 minuto e meio dá e sobra, né, Antônia? Dá Vamos sim. lá. Ok, so let's go. Também ficar olhando para essa imagem o tempo inteiro não dá certo, né? Vamos sair daqui, vamos ficar com mais fome ainda. Vamos lá então, em 1 minuto e meio a gente volta. Very nice, congratulations, muito bem. Vamos lá. O que eles estão respondendo, Antônia? A comida brasileira, eles responderam number 1, 4 e 8. As demais, eles colocaram que são dishes from other countries. Certo. E Tá? eles responderam, colocaram numeração ou chegaram a responder? Colocaram a numeração. Então, Certo. o other dishes são 7, 8 and 10. Mas não escreveram. Não, colocaram só os números. Gente, eu coloquei aí na tela como é que é para escrever. Vocês têm que escrever as palavras, não colocar só números, senão vocês não praticam o vocabulário. Não vou ficar dando bronca, né? Mas tentar escrever tal, tal, 2, 3, porque não é exercício de teste, né? A Luana escreveu, ela colocou Brazilian dishes, 4 feijoada, 5 brigadeiro, 2 acarajé. Legal. Alguém colocou as comidas estrangeiras? Escreveu? Chegou a escrever? Não. Então, Eles reclamaram que não está dando para ver. certo. Então a gente vai tentar nas próximas aulas deixar as imagens maiores e colocar menos imagens na tela, tá? Ficou a crítica aí, a gente vai se adaptar aí para esse problema que pode acontecer, certo? Vamos ver Mas então. o legal é que eles conseguiram identificar as comidas brasileiras, né? Todo Sim. mundo aqui conseguiu. A imagem está embaçada, pensa que você está jogando Pokémon, sabe? Aí você tá meio turva a imagem, você tentar adivinhar ali só pela imagem que tem, tá? Mas vamos lá, vamos trabalhar com o que a gente tem. Vamos ver na tela então como ficaria a resposta. Então aí, ó, a primeira aí terá acarajé, não tem como traduzir, né? Acarajé, não dá. Né? Aí depois a gente tem a segunda, pancake. Panqueca. Sushi. Não tem tradução, Não né? tem também. Feijoada. Também não. Brigadeiro. Também não tem. Macaron. Parece um falso cognato, né? É uma bolachinha. Não sei nem se pode traduzir como bolachinha, Não, né? ela é feita, a mesma receita do suspiro. Ah, Macaron, é? sim. Só que é muito mais caro que um suspiro. Uma caixa com 3, acho que é R$ 30. Mas é muito caro. O macarrão as pessoas dão de presente até. E aí eu tenho um detalhe. Tem uma lenda aí. Eu tive que pesquisar sobre o macarrão. Vende-se muito na França, mas não é um prato francês. Eu pensei que fosse. It's not a French dish. Então, vamos lá. Depois a gente tem moqueca. Moqueca. Pão de queijo. Pão de queijo. Strapatsda. Eu sei que é uma comida grega, mas eu não sei do que é feita. E pesto pasta. Isso. É o macarrão, mas Isso. é um tipo do macarrão, né? O pesto é o molho, na verdade. É verdade, é o molho. Então, certo? Então a gente tem aí, a gente teve aí os pratos, certo? Agora,
a gente vai começar a dificultar um pouquinho, porque essas aulas estavam muito fáceis, só relacionando aí a comida com o nome, né? Agora a gente vai começar a trabalhar a leitura. Eu falei, nossa, leitura, professor. De comida? Sim, mas vai ser bem simples. Por quê? Imagina que você estivesse fazendo um dicionário ou um glossário, você está trabalhando aí de guia turístico, e aí você vai levar as pessoas que você está guiando para um restaurante. E aí você tem que explicar o que são os pratos, certo? E aí teria a definição desses pratos. Então, olha só, a gente vai ter aí as definições na tela para vocês. E aí a pergunta é: What do you know about Brazilian cuisine? O que você sabe sobre a cozinha brasileira? Write the names of the dishes described below. Escreva o nome do prato de acordo com a descrição abaixo. Então, lembra aí que vocês viram no quinto, no sexto, sétimo ano as estratégias de leitura? Então, a gente não vai traduzir agora esses pratos. Vocês vão ler aí a definição e vocês vão colocar no chat. 1 é tal, 2 é tal, 3 é tal. Tentem responder todos de uma vez, para que vocês não fiquem sem mensagens no final do dia e facilitar o trabalho da nossa querida moderadora, certo? Então, vocês têm agora 2 minutinhos para colocar aí ler a definição e falar quais são os pratos, certo? Voltamos em 2 minutos. Very nice, muito bem. Parabéns aí, vocês estão craques na leitura. Professor Antônio, aqui nós temos aí de resposta. O Matheus respondeu 1 acarajé, 2 moqueca, 3 feijoada, 5 brigadeiro, 6 pão de queijo. O Marcelo Paiva, deve ser, 4 feijoada, 6 macaron, 8 pão de queijo, 3 sushi e 2, eu não sei o que é isso, pansaki? Acho que ele quis dizer, também não sei. Também não sei. O Diogo, 4 feijoada, 5 brigadeiro, 6 macaron, 7 moqueca. Ok, vamos ver então quais seriam as respostas. A gente vai fazer a leitura agora e a tradução para vocês. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida em alguma palavra, vocês podem perguntar também. Vamos lá. Number 1. Acarajé is a type of fritter made from cowpeas and shrimp. O acarajé é um tipo de bolinho feito de feijão e macarrão. Então, essa palavra aí, fritter,
Então aí, ó, isso é quase um cognato com português, né? Fritura, então qualquer bolinho, fritura, aí a gente vai falar fritter. Então coxinha também vai servir, né? Vamos lá. Aí eu coloquei tapioca ou biju, né? Porque eu sabia que ia dar briga, né, Antônia? O Então lá. Tapioca or biju is a flatbread tapioca ou beiju é um tipo de pão achatado which resembles a grainy pancake que lembra uma panqueca granulosa, made from a starch extracted from the roots of manioc. feito com amido extraído da raiz da mandioca. Tá. Lembrando que a tapioca, existe a palavra tapioca em inglês, só que tapioca em inglês eles usam para definir tapioca, sei lá como é que eles vão, depende do lugar que vai pronunciar. Eles usam mais para falar sobre a farinha ao invés da Do do formato do. formato né? Porque se vocês pesquisarem, a gente tem tapioca, tem shawarma, tem burrito, é sempre é o flatbread, que é o pão achatado, a tortilha, né? No México também tem a tortilha, e aí vai mudar o ingrediente. Então, o burrito, o burrito também não é mexicano. É- Eu posso contar uma fofoca? Pode? Quando eu fui no lugar, né, lá na Inglaterra, que era o Hum, lugar da N.M. House, que é o uhum. lugar onde ela cantava, eu fui no lugar que vendia comida brasileira e tinha tapioca brasileira. E eles falavam tapioca ou biju? Tapioca. Tapioca, então tem essas. Mas esse formato de prato existe no mundo inteiro e aí, né? Aí tem a shawarma, tem a referência aí da shawarma. Vamos ver quem vai pegar a Isso, referência. mas eles usaram tapioca porque era brasileira, Ah, né? certo. E o prato, né, É, nacional do tipo do país não se traduz. então a gente tem cada país tem esse prato que é um flatbread e aí vai mudar o ingrediente. Vamos pro próximo aí. A gente tem number 3. Moqueca, or muqueca, is a seafood stew Moqueca ou muqueca é uma caldeirada de frutos do mar. made with shrimp or fish as base with tomatoes, É feita com camarão ou peixe com base de tomate, onions, cebola, garlic, alho, lime limão and coriander. e coentro. É. Lembrando uma coisa, lemon em inglês não é bem o limão. O lemon em inglês é aquele limão siciliano, é aquele limão amarelinho, Sim. tá? Lime também não é lima, lime é aquele limão verdinho, né? Então, lembrando aí da diferença entre eles, porque a gente às vezes confunde um pouco, tá? Vamos para agora number 4, feijoada. What is a feijoada? Feijoada is a stew of beans with beef and pork. Feijoada é um cozido de feijão com carne de vaca e porco. Number 5, brigadeiro is a dessert made of condensed milk, Brigadeiro é uma sobremesa feita de leite condensado, cocoa powder, cacau em pó and chocolate sprinkles, e granulado de chocolate, covering the outside layer. cobrindo a camada externa. Pão de queijo is a small, Pão de queijo é um pãozinho pequeno. tem que ler inteiro. Is a small baked cheese roll Pão de queijo é um pãozinho de queijo pequeno assado or cheese bun. ou assado. Então, o bun, a palavra bun, ela está relacionada com um tipo de pão, né? Um pãozinho aí vai ser um bun, certo? Vamos agora para a próxima atividade. Vamos ver o que vocês vão falar agora dos pratos favoritos de vocês. Vai ter uma tabela aí, a gente vai ler a tabela, porque talvez não seja tão fácil de fazer a leitura, né? Então, a pergunta é: Do you know the origin of your favorite dishes? Você sabe a origem dos seus pratos favoritos? Complete the first column of the chart, Complete a primeira coluna do quadro the chart below, with the names of your favorite dishes. com o nome dos seus pratos favoritos. E aí o caderno do aluno está pedindo para que vocês façam uma pesquisa. Agora vocês não precisam fazer pesquisa, vão só falar o que vocês acham que seja a origem desses países, tá? Não precisa pesquisar agora, só chuta, tá? Então, then research the origin of each of them Então, faça a pesquisa com a origem de cada um and fill the second column. e então preencha a segunda coluna. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês têm aí 1 minuto e meio e vocês vão colocar no chat o prato e vocês vão falar ao país que vocês acham que é a origem dele, certo? Então, 1 minuto e meio no chat, escrevam todos de uma vez aí se você tiver mais de um prato favorito.
Agora gerou um debate aqui da origem de alguns pratos, mas tudo bem. Aí cabe a gente fazer uma pesquisa. Lembra que vocês têm um projeto para fazer uma pesquisa sobre a origem dos pratos, então, olha só, aproveitem esse debate aí de alguns pratos, que às vezes tem alguns pratos que a gente acha que são brasileiros e talvez não sejam, né? Vamos lá. Então, eu vou pegar algumas. Aí a professora Antônia foi passando para mim algumas respostas enquanto vocês foram respondendo, e aí a gente vai aproveitar para falar sobre nacionalidades. Como é que a gente faz nacionalidades em inglês? Olha só, vocês colocaram assim, lasanha Italy, né? Italy é o país. Para falar italiano, você coloca aí Italian. Olha só o que aconteceu aqui, né? Então, tirou o Y, colocou Italian. Agora, sushi, Japan. Eu quero falar que sushi é japonês. Então, eu vou falar Japanese, certo? Hot dog, né? O pessoal colocou lá, USA. Aí a gente vai ter que falar mesmo American. Aí eu sei que vai ter gente que vai colocar no chat que não americanos são todos nós. Então, mas eles falam American e é isso, tá, gente? É American, você quer falar North Nós não America? existimos América do Sul para É, eles, então. South America, né? Então, South Então America, né? deixa eles serem americanos mesmo, não tem problema não. É, então, é que o nome dele, coitado, o nome deles não tem nome, né? São Estados Unidos. Se você quisesse falar estadunidenses, podem falar, mas a gente, né? É mais fácil falar América, certo? Popcorn, tem gente que falou que é da África, aí eu vou ter que pesquisar, né? Quero falar africano, African, né? Lembrando que a África não é país, gente. A África é o continente, tem vários países diferentes aí. Então, vamos pesquisar aí sobre a origem, certo? E aí, o pessoal colocou hambúrguer também, American. Mais algum, Antônia? Ah, sim. Teve aqui uma briga, uma discussão legal do Eduardo e da Thaís, que ela Certo. falou estrogonofe que é alemão. Não, é da Rússia. Isso, então, ó. Só Cuida... tem uma briga minha e do Ed aqui, que ele diz que a feijoada não é brasileira. Mas Então, nós vamos pesquisar aqui, né? isso. Então, ó, vocês. Então, ó. Russia é fácil porque Russia vira Russian. Agora, cuidado para não confundir os dois, tá? German é o contrário aqui. Germany é o país, certo? E German é a nacionalidade ou o idioma. Mesma coisa que Russian. Rússia é o país, Russian é o idioma ou nacionalidade. Lembrando uma coisa também, e eu tiro, quando meus alunos na prova, eu sempre tiro nota se colocar nacionalidade em letra minúscula. Em inglês, nacionalidades e idiomas vão ser sempre na letra maiúscula, tá? Então, English, sempre letra maiúscula, por favor, tá? Certo? Mais algum interessante, Antônio, pra gente falar? Tem aqui uma. Gente, tô morrendo de fome. Kimchi, Coreia, salmão, Japan. Eu não sei o que que é bibimbap, Coreia. Ah, a gente tem bastante. Os fãs de K-pop nessa hora se revelam no chat. Ah, lembrando, comida tailandesa é Thai food, tá? Então, o país é Thailand, tá? Mas tailandesa é só Thai, tá? Comida tailandesa, Thai food, Thailand, certo? É isso aí. Então, já que vocês já sabem aí escreverem agora as nacionalidades, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Agora vocês vão escrever frases seguindo aí o que vocês começaram a fazer na tabela. Então, olha aqui na tela, tem um exemplo aqui. Now write the information from the chart. Não, agora use a informação da tabela abaixo para expressar o que você gosta. Follow the example. Siga o exemplo. Então, my favorite dish is pizza. É para traduzir? Sim. Meu prato favorito é pizza. It's an Italian dish. Esse é um prato italiano. É um prato italiano. My favorite dish is sushi. Meu prato favorito é sushi. It's a Japanese dish. Esse é um prato japonês. Então vocês vão colocar aí, se vocês vão colocar o prato favorito em forma de frase, e aí toma cuidado só que esse, olha, perceberam a diferença ali onde está escrito an Italian e a Japanese? Então, por que tem an Italian? Tem um prato japonês, um prato italiano. Se a nacionalidade começar com a vogal, você vai escrever an. Se a nacionalidade começar com a consoante, você vai escrever a. Então vocês têm aí um minutinho para escrever no chat qual é o seu prato favorito e de onde é, escrevendo em forma de frase, certo? É isso aí, a gente já volta.
Very nice. O pessoal aí revelando aí, o debate continua sobre a feijoada. Pesquisem sobre a feijoada. Vamos lá, Antônio, o que que o pessoal respondeu? Eu tô dando risada, gente, porque eu já disse que a feijoada é nossa e não quer nem saber. Tá, vamos lá. Vamos lá. A Ana Beatriz respondeu: My favorite dish is pasta. It is an Italian dish. Uhum. O Guilherme: My favorite dish is lasagna. It's an Italian dish. Let me see. A Vitória: My favorite dish is spaghetti. It's an Italian dish. Então, a comida italiana aí está prevalecendo. Então, vamos trabalhar agora outras nacionalidades aí, porque senão nós vamos ficar só na Itália, e vamos trabalhar outras, né? Vamos expandir esse vocabulário. Tem aí na tela, vão ter outros pratos que a gente já falou sobre eles hoje, e aí tem a pergunta para vocês. Do you know the origin of these dishes? Você sabe a origem desses pratos? Match the dishes of the first column. Ligue os pratos às colunas. Isso, na verdade não eram colunas aí, tá? Era só, na hora que eu escrevi eu pensei em Complete colunas. as lacunas, né? Não, né? Eu pensei em colunas, mas depois eu refiz para deixar mais fácil de enxergar, né? Então, você tem aí as três nacionalidades em cima, que tá Russia, Greece e Italy, né? E aí vocês vão relacionar com as palavras embaixo aí. Então, vocês vão escrever as frases seguindo o modelo que está lá embaixo, ó, tá? How to answer in the chat. Eu quero que vocês escrevam formando frases, não é só para falar Stroganoff, Russia. Não, você tem que falar que o Stroganoff é um prato russo, certo? E aí vai ter uma pegadinha aí, vamos ver se vocês vão conseguir descobrir como é que fala grego em inglês, certo? Então vocês têm agora um minutinho para escrever aí desses, 1 minuto e meio, para colocar aí no chat quais são a origem desses pratos que aparecem na tela, certo? Very nice, congratulations, muito bem. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, eu coloquei na tela uma pergunta, vamos voltar só no slide anterior, que aí você tinha ali, do you have any comfort food? Esqueci de explicar esse conceito. Comfort food, comfort quer dizer conforto, né? Comfort food é aquela comida que lembra da sua avó, né? Lembra aquele momento, né? Aquela comida da família mesmo, né? Então eu coloquei bolinho de chuva, né? Então, quando a pessoa perguntar ou falar de comfort food, sempre é essa comida da família, comida tradicional, certo? Vamos ver as respostas aí, professora Antônia. O Caio escreveu Greek is a Greece dish. A Isabela, Stroganoff is a Russian dish. Let me see. A Ana Clara, Stroganoff is and pesto are a Italian dish. Extra pasta is a Greek dish. Tá, vamos ver como é que ficariam as respostas. Extrapassada. Eu acho que é extrapassada. Extrapassada. Eu não sei, aí a gente tem que pesquisar ali, colocar lá no YouTube e colocar a pessoa falando sobre o prato. Mas vamos ver aí como é que ficaria na tela. Olha só embaixo, tem lá. Stroganoff is a Russian dish. Strogonoff é um prato russo. Perceberam que em português e inglês escreve diferente, né? Então, né, a gente pesquisou aí, tem a grafia em inglês é essa mesmo, tá? Então não é Stroganoff, é Stroganoff. Né? Macaroni and macaron are Italian dishes.
Macaroni e macarrão. Macarrão é um macarrão mesmo, porque é pasta? Esse primeiro macaroni... É a bolachinha. Não, é o contrário. Macaroni é a massa, é o macarrão mesmo. E macaroon é aquele docinho. Está. Tá, e o docinho, ele é italiano, olha só, é? não é francês. Só que o italiano e o francês eles são diferentes. O francês é colorido, o italiano é mais a massa mesmo. Então, are Italian dishes. Perceberam como mudou? Em cima tá is, embaixo tá are, que é plural. E aí tem uma próxima, strapazzata. Strapazzata. And gyro. Gyro, I don't know. O gyro, esse G-Y-R-O, é o famoso churrasquinho grego. Ah, tá? é o churrasquinho grego? Churrasquinho grego em inglês é gyro. Só que eles não vendem no pão francês, eles vendem naquela tortilha. Né? Naquela coisa redonda. É isso. Então, strapazzata and gyro are Greek dishes. Strapazzata e gyro são pratos gregos. Então, perceberam também que o plural? Então, dish. Vamos ver na tela aqui mais um pouquinho. Dish é o prato, é o singular, e o dishes, com ES no final, é no plural, certo? Então, a gente tem aqui, agora tem uma missão para vocês, vamos colocar aqui na tela, um projeto aí que a gente tem para fazer. Find the recipe, vamos colocar na tela. Find the recipe of your favorite food in English. Encontre a receita do seu prato favorito em inglês. And post it on social media. E poste na rede social. Usando under the tag. Usando a hashtag EnglishCMSP. Inglês no Centro de Mídias. Ou EnglishCMSP. Where is it from? E de onde que é? Can you make it? Você pode fazer? Então, a gente vai fazer essa feira aí virtual, certo? Como lição de casa, a gente tem aí, façam um download na próxima tela, Activity4, façam essa lida, a gente vai trabalhar esse texto na próxima aula, e aí agora a gente se despede e vai ter aí pesquisa para que vocês respondam sobre a aula, respondam aí o questionário, a gente fica muito feliz aí com o feedback de vocês, certo? Thank you very much, see you next class. Bye bye. Thank you. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.